Hoje em dia, o mundo tecnológico está acessível a grande parte da população. Garotos de 14, 15 e 16 anos já têm acesso às redes sociais e várias facilidades no mundo digital, que antigamente nem sonhava em ter. Por exemplo, hoje, se qualquer garoto tiver um computador, abrir um site qualquer de inteligência artificial e fazer a seguinte pesquisa: como criar um time de futebol do zero? Automaticamente, esse site irá fazer um passo a passo detalhado de tudo que será necessário para criar um time. Simples assim. E se eu te contar que lá em 1914, um grupo de meninos entre 14 a 16 anos, sem internet, sem redes sociais, sem tecnologia nenhuma e com recurso bastante limitado, conseguiram criar um dos principais clubes de futebol de Pernambuco. Você acreditaria? Pois é, meus amigos, esses jovens não só fundaram Santa Cruz, eles construíram uma história de 110 anos de paixão, superação e glórias que ecoam até hoje no Arruda. Tudo bem que atualmente o Santa vive o pior momento da sua história, porém, a forma que esse clube surgiu no Brasil é de tirar o fôlego. Antes de mais nada, eu convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, deixar seu like e compartilhar demais esse vídeo. Nosso canal está em crescimento, mas com a sua ajuda podemos criar uma comunidade muito bacana aqui no YouTube. Então, não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar muito esse vídeo, porque isso nos dá forças para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, valeu? Agora, vamos ao vídeo, porque a história do Santa é de arrepiar. 11 meninos, uma bola e um sonho. Foi exatamente isso que foi necessário para a fundação de um dos maiores times do Nordeste. E a trajetória do Santa começa há muitos anos atrás. Por volta de 1914, existiam vários clubes ingleses em Pernambuco. Oxente! Como assim? Clube inglês no Brasil e em Pernambuco? É isso mesmo que você ouviu. Na época, alguns ingleses vieram trabalhar em Pernambuco, construindo ferrovias e telégrafos. E a maior parte dos ingleses já praticavam futebol. Então, eles resolveram criar seus times. Naquele tempo, existiam 3 times ingleses em Pernambuco. Esses clubes eram fechados e só quem poderia jogar eram pessoas que tinham uma certa influência, pessoas que faziam parte da elite. E naquele tempo em Recife não tinha um lugar destinado para o cidadão comum jogar futebol. Ou seja, as pessoas não tinham onde jogar, porque não existia nenhum campo de futebol, exceto os clubes dos imigrantes ingleses, que eram totalmente restritos. E foi justamente pela falta de opção, por não ter onde jogar, que os 11 meninos conseguiram fundar o Santa. Sem local para praticar o futebol, as pessoas se acostumaram a jogar na rua. Já os garotos foram mais espertos e começaram a bater bola no pátio de uma igreja, chamada Igreja da Santa Cruz, localizada no bairro da Boa Vista. Como o pátio tinha um bom espaço, os garotos jogavam bola o dia inteiro. Com o passar do tempo, veio a seguinte ideia: criar um time onde as pessoas humildes, assim como eles, pudessem praticar o futebol. E foi com esse propósito que no dia 3 de fevereiro de 1914, eles se reuniram na Rua da Mangueira, às 19 horas, para elaborar a primeira ata de fundação do time. Durante a reunião, foi decidido que o nome da nova agremiação seria Santa Cruz Futebol Clube, uma homenagem aonde tudo começou, no pátio da Igreja Santa Cruz. Outra curiosidade é que as cores escolhidas pela diretoria do Santa eram apenas preto e branco, não tinham vermelho. E só foi acrescentada a cor vermelha porque havia uma regra que a Liga Pernambucana de Futebol determinou. E a regra era a seguinte: 2 clubes do mesmo local não poderá ter as mesmas cores. Então, foi realizado um sorteio. E nesse sorteio, o Santa foi obrigado a mudar a cor preta ou acrescentar outra cor.
E na época, a diretoria resolveu incluir a cor vermelha, e dessa forma ficou a cor preta, que segundo a direção era para simbolizar os negros, a cor branca para simbolizar os imigrantes ingleses e a cor vermelha para simbolizar o povo indígena. A primeira diretoria do Santa foi composta da seguinte forma: presidente José Luiz Vieira, vice-presidente Quintino Miranda, primeiro secretário Luiz Gonzaga Barbalho e o diretor de esportes Orlando Elias. No papel, no escudo e na camisa estava tudo resolvido. Só faltava um detalhe dentro de campo: a estreia. O primeiro jogo do Santa Cruz foi no local chamado Campina do Derby, um campo meio que improvisado em Recife. O adversário foi o Rio Negro, que na época já contava com jogadores experientes. Naquele tempo, o futebol era uma verdadeira atração e o público compareceu em peso só para ver o time dos meninos jogarem. Os garotos só estavam acostumados a jogar nas ruas e no pátio da igreja da Santa Cruz, porém, eles não estranharam o gramado e fizeram um jogo perfeito. O placar foi de 7-0 para o time dos meninos. E o destaque do jogo foi o centroavante Silvio Machado, que marcou os 5 gols no jogo. Inconformado com a goleada sofrida, o Rio Negro pediu revanche e chamou o Santa para jogar no seu campo, localizado na Rua São Borja, e ainda impôs a seguinte condição: o centroavante Silvio Machado não poderia atuar, porque marcou os 5 gols e foi eleito o melhor jogador em campo. O Santa aceitou a condição e escalou o centroavante reserva chamado Carlindo. E pro azar do Rio Negro, a goleada dessa vez foi ainda pior. O Santa Cruz amassou o adversário e ganhou o jogo por 9-0. E para ironia do destino, o nome do jogo dessa vez foi o centroavante reserva, Carlindo, que teve uma atuação impecável e conseguiu marcar 6 gols na partida. Depois da vitória sobre o Rio Negro, o Santa ainda venceu um dos principais clubes da cidade na época, o Western Telegraph Company, que era composto exclusivamente por jogadores ingleses que trabalhavam no Recife. O time recém-fundado passou por grandes momentos de crise no mesmo ano da sua fundação, em 1914, e quase fechou as portas. Isso porque um dos fundadores do clube tentou convencer os outros integrantes da diretoria de pegar todo o dinheiro que tinha no caixa do clube e investir numa máquina elétrica de fazer caldo de cana, o que era um grande sucesso na época. Porém, uma das pessoas que ajudaram na fundação do time, chamado Alexandre de Carvalho, deu um murro em cima da mesa e foi totalmente contra essa ideia, e ainda disse a seguinte frase: "O Santa Cruz nasceu e vai viver eternamente." Essa frase é lembrada até hoje pelos torcedores e foi graças a essa atitude que o Santa não fechou as portas. O tempo passou e 17 anos após a fundação, o Santinha foi campeão pernambucano pela primeira vez, em 1931, após fazer uma bela campanha e derrotar o Torre Esporte Clube na final, por 2-0. Outro marco importante na história do Santa foi a construção do seu estádio, o Estádio José do Rego Maciel, conhecido popularmente como Estádio do Arruda. O surgimento do Arruda aconteceu da seguinte forma: no ano de 1940, o Santa Cruz Futebol Clube alugou um terreno que pertencia ao empresário Arthur Ludwig, que além de político, é o fundador das Casas Pernambucanas. Esse terreno já era usado por outro time, o Centro Esportivo Tabajaras. Esse local era muito disputado, mas o Santa agiu rápido e com sabedoria. O clube comprou o terreno na mão do empresário e ofereceu uma indenização ao Tabajaras. Além disso, o prefeito José do Rego Maciel teve um papel fundamental na construção do Arruda. Apesar do time ter adquirido o espaço, faltavam investidores para tirar o projeto do papel. E o ex-prefeito foi o responsável por isso. Ele atraiu investidores como o Banco Bandep, que ajudaram a financiar todo o projeto.
Vale ressaltar que a torcida do Santa fez uma mobilização histórica. Os torcedores ajudaram com doações e campanhas para arrecadar fundos, tornando possível o sonho do estádio próprio. O Santa foi se consolidando como um dos grandes clubes do Nordeste e ganhando cada vez mais projeção nacional. Em 1975, os tricolores fizeram uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro e chegaram às semifinais. Naquele ano, eles ganharam do Palmeiras por 3-2 dentro do Parque Antártica e do Flamengo em pleno Maracanã por 3-1. Mas infelizmente perdeu para o Cruzeiro e deu adeus à competição. Em 79, o Santa Cruz conquistou o prêmio Fita Azul, que era um título de honra concedido aos clubes que conseguiam retornar ao Brasil invictos após suas excursões internacionais. E nessa excursão, o Santa ganhou de ninguém menos que o PSG e da seleção romena. Realmente, os anos 70 foi uma das melhores fases da história do Santinha. Os anos foram passando e o Santa já era consolidado no cenário do futebol. Em 2005, o time conseguiu chegar à Série A do Brasileirão, depois de fazer uma bela campanha na Série B e ficar com o vice-campeonato. Porém, no ano seguinte, em 2006, o Santa não conseguiu se manter na elite e caiu de forma vexatória, sendo o último colocado da competição com apenas 28 pontos em 38 jogos disputados. Depois disso, o Santa entrou numa fase que parece não ter fim. Na Série B de 2007, o time fez uma campanha fraquíssima e foi rebaixado para a Série C de 2008. A fase era tão ruim que o tricolor chegou à Série D do Brasileirão e em 2024 o clube chegou ao fundo do poço e ficou sem divisão nacional. Até hoje, o clube luta para se reerguer no futebol brasileiro e uma das esperanças é uma possível SAF para aliviar as dívidas e fortalecer o seu elenco. Em 2025, o clube irá disputar a Série D. Vamos torcer para que o Santinha possa se sair bem dessa vez. Durante toda a história, esses são os principais títulos do Santa Cruz. O mascote do Santa é a Cobra Coral. E os 3 maiores artilheiros da história do clube são Tará, com 207 gols marcados, Luciano Veloso, com 174, e Ramon da Silva, com 148 gols marcados. Já o time dos sonhos do Santa, de acordo com os jornalistas e torcedores do clube, utiliza a formação 4-3-3 e conta com os seguintes jogadores. No gol, Thiago Cardoso. Na lateral direita, Carlos Alberto Barbosa. Na zaga, Ricardo Rocha e Levir Coupe. Na lateral esquerda, Pedrinho. O meio é composto por Givanildo Oliveira, Zé do Carmo e Luciano Veloso. E o trio de ataque, os escolhidos foram Tará, Ramon e Nunes. E para comandar esse time, o treinador escolhido foi o Evaristo de Macedo. Os maiores rivais do Santa é o Sport e o Náutico. A melhor fase do time em toda a sua história foi em 1975, quando fez uma belíssima campanha no Brasileirão da Série A. Atualmente, o Santinha não está entre as principais divisões do país. O clube disputa a Série D e sonha com dias melhores. Essa foi a história do Santa Cruz Futebol Clube, um time que foi fundado por garotos e que nasceu para acolher a todos. Se você gostou do vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe muito esse vídeo para todos os amantes do futebol. Independente do time que você torce, se você realmente gosta do futebol, dá aquela forcinha aí no nosso trabalho, valeu!
Eu conto com a sua ajuda e vejo você na próxima história.